Alejandro no Inter, jogador que está deixando o CSKA Moscou da Rússia, e segundo informações trazidas pelo repórter Lucas Colar, é o nome que o Inter está monitorando. Nesse vídeo, quero te falar um pouco mais sobre essa possibilidade, se realmente tem chance desse jogador vir, e também quero te falar sobre uma outra situação, de um jogador que agora sim confirmado está livre no mercado, o de Dudu, que já trabalhou com o técnico Roger Machado, inclusive na partida contra o Cruzeiro aqui no estádio Beira-Rio, na vitória por 3-0 do Inter, foi um jogador que cumprimentou o Roger, inclusive teve até um abraço mais caloroso da parte dos dois nomes. Quero te falar se o Inter tem algum interesse por parte desse jogador e te falar também sobre a surpresa para essa partida contra a equipe do Corinthians. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Muito bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece, deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ativa também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, deixa aqui nos comentários o teu palpite pro jogo de hoje do Inter. Tu acha que o Inter vai vencer? Sim, não? Tá um pouco preocupado? Tá um pouco ainda não sabendo o que pode acontecer? Tá achando que vai ser empate? Deixa aí nos comentários aqui que eu quero saber a tua opinião e também o teu palpite para esse jogo, tá bom? O Internacional, que obviamente já está em São Paulo, está concentrado. A logística do Inter a partir de agora vai ser bem complicada, porque para quem não sabe, o Inter tem 4 jogos seguidos fora de casa, 2 pela Libertadores e 2 pelo Campeonato Brasileiro. O Inter joga fora hoje contra o Corinthians, depois no meio da semana joga na Colômbia, também fora de casa. O Inter vai voltar para Porto Alegre, tá? Para quem tá perguntando, vai fazer a sua folga, por exemplo, amanhã no domingo, e depois se reapresenta na segunda-feira para o confronto contra a equipe do Atlético Nacional. Na terça-feira já inicia deslocamento para Medellín. Depois disso, o Inter não volta para Porto Alegre. De Medellín, o Inter vai direto para o Rio de Janeiro, que é uma escala bem mais tranquila, já para o jogo do final de semana contra o Botafogo no Newton Santos. E depois disso, o Inter joga novamente fora de casa. Aí sim o Inter volta para Porto Alegre, do Rio o Inter volta para Porto, porque tem um jogo também no outro meio da semana contra o Nacional, aí em Montevidéu. Uma viagem um pouco mais tranquila, principalmente aqui, para quem obviamente, para o Inter que é de Porto Alegre. Então tem essa explicação para o Inter acabar voltando. Mas, ou seja, essa logística do Inter a partir de agora é uma logística de a gente ficar longe do estádio Beira-Rio. O Inter vai ficar 4 rodadas fora. E obviamente o Roger pensando nessa situação, o time de hoje vai ser um time 100%, porque o Inter acredita que nesses próximos 2 jogos consegue colocar força máxima, e aí pro final de semana contra o Botafogo podem acontecer os jogadores sendo poupados, pro confronto do meio da outra semana contra a equipe do Nacional, porque essas próximas 2 semanas pro Inter vão ser semanas vitais pensando em Copa Libertadores. Porque, caso contrário, o Inter poderá estar eliminado desta competição e, quem sabe, ir por uma terceira colocação falando em Comebol Sul-Americana. Então, realmente, o Inter sabe principalmente a importância que tem essas 2 semanas a partir de agora e essas 4 rodadas, né? 2 de Brasileirão e 2 também de Libertadores que vão acontecer. Sobre o time que deve ser mandado a campo, tem novidade, tem uma mudança importante, tá? Thiago Maia vai assumir a função do Bruno Henrique. Gustavo Prado também tem a tendência de começar entre os titulares e possivelmente serão as 2 mudanças. De resto, o time que a gente já está acostumado, com a volta do Bernabé e com a volta do Vitão no time titular. Com Anthony, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Alexandre Bernabé. Aí, Fernando, Thiago Maia e Alan Patrick. O Wesley de um lado, fica a dúvida se joga do lado esquerdo ou do lado direito. O Gustavo Prato, né, do lado, ao contrário do Wesley. E na frente, Ener Valencia. Esse deve ser o time que deve ser colocado a campo. Lembrando, o Carboneiro segue fora desse jogo. Luca, Ricardo Matias e Borré também seguem no departamento médico. Ivan também ainda segue no departamento médico, junto com Diego Rosa e Gabriel Mercado. Esse já há um pouco mais tempo. Obviamente, além do Vitinho, que também teve uma fratura no dedo indicador esquerdo, tá bom? Além disso, vale ressaltar, né, a grande novidade dessa lista de relacionados, agora pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, o Raikkonen também é mantido nessa lista da equipe profissional. Agora, uma outra situação que eu quero falar para vocês é sobre uma informação que foi confirmada já no dia de ontem. Hoje, ele já é um jogador que está livre no mercado, trabalhou com o Roger Machado, e muitos perguntam se pode ser uma opção. Dudu, atacante do Cruzeiro que teve rescisão
é confirmada no dia de ontem, inclusive o próprio Cruzeiro confirmou essa informação, o Cruzeiro que vai pagar de maneira parcelada 15 milhões pelo restante do seu contrato, ele que já recebia 2 milhões por mês desde o começo desse ano, e foi um atleta que custou nesses 4 meses a equipe do Cruzeiro 23 milhões de reais, só para vocês terem uma ideia. Para quem acha que tem bobo no futebol, realmente ainda tem. Mas o Dudu se tornou agora, a partir de agora, um jogador livre. E ele trabalhou com o Roger Machado no Palmeiras, inclusive na partida contra o Cruzeiro aqui no estádio Beira-Rio, na vitória do Inter por 3-0. Eles tiveram uma pequena conversa ali na beira do campo, tiveram um abraço. O Dudu, querendo ou não, com o Roger Machado, viveu um dos seus melhores momentos no Palmeiras e, por óbvio, poderia ser colocado como uma possibilidade de contratação. Mas a tendência é que ele seja novo reforço do Atlético Mineiro, que ele fica em Minas Gerais, mas agora vá para o rival, a pedido do técnico Cuca, que também trabalhou com o Dudu no Palmeiras. O Grêmio também é um time que está interessado, porque o Mano Menezes e o Filipão, que são hoje, né, as duas figuras mais fortes do rival, também foram dois treinadores que trabalharam com o Dudu e que gostam também muito dessa figura. Mas a tendência é que ele sim acabe indo para o Atlético Mineiro. Mesmo que o Inter quisesse esse jogador, seria muito difícil chegar nos valores que o Dudu quer. Agora, uma outra situação que eu quero te falar, informação trazida inclusive pelo repórter Lucas Colar, seria pelo nome do Alejandro, jogador de 25 anos, centroavante, artilheiro do último Campeonato Brasileiro com 15 gols e 4 assistências, 21 gols na temporada passada pelo Vitória. Sem dúvidas foi o jogador que salvou o Vitória de não ser rebaixado para a segunda divisão. E nesse momento é um jogador que está na equipe do CSKA Moscou da Rússia. Teve somente 5 jogos por lá. Esses 5 jogos, boa parte, na verdade 4, ele começou como reserva e 1 ele começou entre os titulares. Nesses 5 jogos não balançou a rede em nenhuma das partidas, teve atuações ruins e tem uma boa possibilidade de sair da Rússia e voltar ao futebol brasileiro. Existe uma boa possibilidade disso acabar acontecendo. A partir disso, informação trazida pelo Colar é que o Inter está monitorando essa situação e estaria tentando a contratação por parte deste atleta. Vale ressaltar que sim, o Inter procura um centroavante na metade desse ano. O nome do Joaquim Corrêa da Inter de Milão é um dos nomes que estão sendo tentados nesse momento. O atleta que tem contrato até metade do ano e pode ser uma opção de um atleta que esteja livre no mercado. Mas ainda assim, o nome do Alejandro também é um jogador que quem sabe poderia vir por empréstimo ou até mesmo, quem sabe, em definitivo. Fato é que seria um centroavante, né, com características diferentes do Valencia, do próprio Borré, né? Ele dá para dizer que é um centroavante mais de área, né, aquele centroavante um pouco mais clássico, apesar de não ter assim números tão interessantes na carreira. Foi mal no Bragantino, foi mal também no próprio Atlético Mineiro, aí sim muito criticado. Muitos problemas extracampo e, na minha opinião, por óbvio, acho tanto o Valencia quanto o Borré mais jogadores que o próprio Alejandro, que não tem números assim tão interessantes na carreira, mas, volto a dizer, é o nome que o Inter estaria monitorando também, obviamente, para metade da temporada, porque nesse momento a janela de transferências, como já falei diversas vezes, está fechada e o que no máximo o Inter pode fazer é monitorar, encaminhar uma contratação, mas somente firmar mesmo, anunciar na metade da temporada, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais. Valeu, falou e foi.